Saudações! Este trabalho é realizado por William Garcia e tem como foco a resolução das questões do trabalho Banco de Dados MongoDB, da matéria de Bancos de Dados 2, matéria lecionada pelo professor Udo Fritzky, na PUC Minas Poços de Caldas. O professor, né, nesse trabalho, elencou algumas questões e, com foco no banco de dados no SQL, MongoDB, deveríamos resolver essas questões. Bom, inicialmente, levando em consideração que o MongoDB já foi instalado, devemos escrever aqui Mongo e será aberto na interface do Mongo Shell, né, MongoDB Shell. Com Ctrl L é possível realizar o clear e a primeira coisa que você pode fazer é show DBs, que irá demonstrar os bancos de dados que você já tem. Como eu já fiz um teste utilizando o banco rede social, eu vou refazer um novo teste utilizando um novo nome e vai ser, bom, Ctrl L aqui, para você criar o banco de dados e assim também mudar caso fosse necessário, caso eu quisesse utilizar o rede social, eu me utilizaria do comando use rede social. Então logo eu já estou dentro da collection, né? Dentro do database rede social. Então eu preciso vir aqui e fazer show collections. Eu vejo as coleções, né? As tabelas, dizendo em SQL, né? Que são criadas dentro desse database. Mas como eu não quero utilizar esse banco que eu já fiz uso para testes, vou criar um banco novo chamado Rede Social Apresentação. Então logo já estou nele, já foi criado. Se eu vier aqui, Ctrl L, e fizer um Show Collections, eu vejo que eu não tenho coleção nenhuma criada. Para criar uma primeira coleção, nós podemos fazer isso manualmente, indicando a coleção que queremos criar, ou podemos realizar o insert diretamente dentro da tabela, dentro do documento que você queira criar. Como o meu foco é um pouco mais didático, eu vou demonstrar primeiramente a inserção da tabela, então a criação da tabela. Para realizar comandos dentro da tabela, dentro do database, você precisa utilizar o db.createCollection e passar aqui o nome da coleção, né, que você quer criar. Então aqui no caso eu quero criar a tabela usuários. Ok, recebi um ok, criei a tabela. Se eu ver aqui em Show Collections, eu já tenho a demonstração, né, visual da coleção que eu tenho. Então Ctrl L. Se eu fizer aqui um select, então db.usuários.find, eu não tenho nada registrado ainda. Então vamos fazer a inserção. Existem algumas formas de realizar inserções. Aqui eu vou demonstrar duas, que é a inserção direta, né, inserção unitária, através do db.nome da collection, no caso usuários.insert1, passando os campos que eu quero. Ok, né, ele foi registrado, e a primeira coisa que você pode reparar é que o MongoDB ele cria um index, né, ele cria um ID único, que é essa hash aqui. Você pode alterar, colocar outro tipo de hash, nesse caso não vamos demonstrar, porque pelo curto espaço de tempo, mas você já pode notar que ele já vem com um ID próprio, né, ele gera essa hash própria. Então se eu realizar o comando que eu tinha feito anteriormente, usuários.find, eu já vejo aqui o ID do meu usuário e os campos que foram registrados anteriormente, né, utilizando do método insert1. Vou realizar outro insert1, agora Ctrl L, né? Ctrl V aqui, eu tenho os dados salvos aqui. Com um novo campo, dessa vez um array. Você pode reparar que é um JSON, né? Trocando por miúdos aqui o que está sendo manipulado. Então, se você tem vivência com JavaScript, se você tem experiência com JavaScript e com JSON, você vai ter muita facilidade para lidar com o tratamento desses dados. Então aqui estão os campos, aqui um array de interesses, né? Então contendo alguns campos. Eles não contêm valores, né? Eles são valores dentro de um array de interesses, mas ele não é um array de objetos. Poderia ser também, mas nesse caso não foi, né? Não foi tratado dessa forma.
Então temos mais uma inserção, Ctrl L para limpar, db.usuários.find para poder ver os usuários que eu já tenho no meu banco, na minha collection, né, perdão. A troca pelas pronúncias de SQL no SQL são constantes, né? A gente vive nos dois mundos, acaba trocando muitas vezes. E o segundo método é o método insertMany, que através dele você pode realizar a inserção não unitária, mas de many, né, de vários, né, de muitos. Então, como eu disse anteriormente, primeiro você passa um array, né, um array de objetos de JSON. Igual eu citei anteriormente, como não foi no caso de interesses, né, que é apenas um array, aqui você passa um array de objetos mesmo. É muito evidente isso, se você já teve contato com esse tipo de dado, você vai conseguir se identificar muito bem aqui nessa manipulação. Os dados são comuns, né, entre os usuários, então temos aqui nome, status e interesse, sendo que os interesses são diferentes, né, os nomes são diferentes e as idades também são diferentes. Realizando a inserção aqui, recebemos o true, né, os IDs que foram cadastrados, Ctrl L para limpar, find, né, já encontramos aqui vários usuários dentro da tabela, sendo que só um deles não tem o campo interesse aqui. Então, bom, uma das primeiras questões, né, questão 1 aqui, seria realizar a listagem de todos os usuários. Então, db.usuários.find, eu demonstro todos os usuários que eu tenho na tabela, dessa forma mais direta, né? Cada linha demonstrando um valor. Caso você queira fazer uma segunda demonstração, você pode colocar find. Depois do find, você pode colocar pretty. Então, para deixar os dados mais expostos, né, para que facilite a sua visualização. Eu pessoalmente prefiro o outro método, né, como os campos são curtos aqui eu consigo me localizar melhor, mas conforme essa collection for maior, com certeza para melhor visualização, caso tenham vários objetos também, né, vários arrays de objetos, esse pretty aqui pode salvar assim, a sua visualização aí da collection. E, bom, a segunda questão seria encontrar os usuários com idade de valor 31, né? Então, aqui seria um select passando um where, né? Aqui seria como um where, esse é o where do MongoDB. Então, o campo que eu quero é idade e o valor que eu quero é 31. Então, só vou buscar os valores com 31, as idades 31. Aqui me voltam então o Antônio e o Pedro, que ambos têm idade 31. Se eu fizer um find aqui novamente, eu posso identificar que realmente eles são os únicos que têm idade 31. Então podemos confiar nesse select. A outra questão é voltar apenas o campo nome dos usuários que têm 31 anos. Então esse aqui seria esse select, né? Aqui você passa o where, certo? Uma comparação com o SQL. E aqui seriam os campos que você quer que ele retorne. O ID ele retorna como padrão em todas as carries. Então, caso eu tire aqui, você vai reparar que ele vai me voltar o ID. Então, para não mostrar o ID, você precisa realizar esse parâmetro aqui, ó, underline id igual a 0, né? Quer dizer, 2.0. Então, você vai retirar a apresentação do campo id. Então, você vai ter apenas o campo nome dos usuários que têm 31 anos de idade. Então aqui a gente limpa, ok. Eu também tomei a iniciativa de pesquisar, caso eu queira apenas os usuários com a idade superior a 31. Então esse seria o select, né, o ID. Essa variável aqui se refere a greater than, né, então maior que. Eu passo o 31, então ele só vai pegar superior a 31. No caso, 31 não entra, né, no campo aqui. No caso, ele começa com 32. Então, os campos, né, os nomes voltados aqui, né, já temos a demonstração aqui, né, de idade 32 e 45. Ambos com o nome Tiago aqui.
E isso aqui vai ser uma demonstração futura do porquê que esses dois têm o nome Thiago, né? Essa duplicata aqui. Bom, Ctrl L. A quarta questão é voltar o like, né? Então, os usuários que têm... Opa, já até rodou ali. Os usuários que né, no documento contém no nome a expressão MA, né? As letras M e A juntas, né? Então poderia ser Marcelo ou Camel, né? Alguns tipos de nomes assim. Eles não seleciona o início nem o fim, eles só seleciona cortando a palavra, né? Encontrar o MA. Então db.usuários, né? .find, aqui o select, nome como o parâmetro que eu quero. E esse barra barra aqui, você vai retirar as aspas, né? Para que ele não identifique como string, né, mas como caractere mesmo. E você faz o find. Então quem temos aqui no banco com esse nome no momento é Manuel. Então só volta o Manuel, né? De fato só tem ele na collection que contém esse nome. Na questão 5, a gente tem que trazer então os nomes que tem M e A, que começam com M e A e terminam com L no final. Acabei de reparar aqui que eu coloquei o mesmo MA, então no caso ele não começa com MA aqui. Ele pegaria alguém com o nome Camel, por exemplo, né, com M no final e terminando com L. Você pode ver que vai voltar o Manuel, mas... Opa, Ctrl L aqui. Mas caso você queira que apenas comece com MA, você tem que colocar aqui o chapéuzinho, né? Aí agora sim ele só pegaria o Manuel, né? Então se tivesse um camel aqui, vou até fazer a inserção, acho que não vai tomar muito tempo do vídeo. Camel, eu vou fazer a inserção aqui. Ok. Se eu realizar aqui a busca, já vemos, né? Ele só traz o Manuel. Caso eu realize sem esse chapéuzinho, não foi, não... Ah, sim, claro. Eu coloquei com E, né? Então deixa eu fazer a inserção com A aqui. Kamal, né, no caso, né? Um nome tanto quanto diferente. Kamal aqui, vamos colocar ele aqui. E realizar a busca. Aí, agora sim, né? Ou seja, como eu disse, né, temos aqui evidência de que esse MA aqui, ele está buscando dentro das strings, né? Então ele está cortando. Ele não está pegando a inicial, diferentemente... Deixa eu inicialmente fazer um Ctrl L aqui para melhor visualização. Diferentemente desta expressão aqui, dessa carry, que ele me traz apenas o Manuel. Não custa também identificar que aqui é feito um AND, certo? Já que eu preciso de duas comparações, de duas constâncias, né? de dois métodos eu preciso de duas validações para que me demonstre o nome, né? Então, que comece com M e A e que termine com L. Então, é um AND aqui, né? Um AND outro, um e outro. Então, essa é a expressão para o AND. Aqui poderia ser OR também, certo? Se você retirar aqui o AND e colocar OR, você vai ter a expressão OU, né? Funcionando da mesma forma. Olha lá. Até vemos que aqui aparece o camel, né? O Kamal junto também. Ok. Essa é a expressão end, né? Então, a questão 6, deveríamos listar os usuários que têm música como um interesse. Então, esse aqui é um pouco mais fácil também, né? Como a apresentação do nome. É um find apenas colocando interesses e ele faz a busca sozinho dentro do array. Então eu coloco aqui o interesse que eu quero, né? Eu coloco o campo que eu quero buscar o interesse e o valor que eu quero é música. Então eu trago apenas aqui alguns que tem música aqui, né, no campo.
Caso ele não tivesse outro valor aqui, ele buscaria da mesma forma, né? Todos estão com 2 campos, mas ele vai buscar usuários que têm música dentro de seus interesses. Posso alterar aqui também, colocar jogos. Você vai ver que os campos mudam, certo? Então, aqui tínhamos o Manuel, o Antônio e o Thiago, aqui já temos apenas 2 Thiagos, né? A validação aí da minha argumentação. A questão número 7, é necessário voltar a lista, né, a listagem da quantidade de usuários. Então, a única coisa que você vai fazer aqui, depois do seu find, né, que seria para fazer a busca de todos os usuários, né, correto? Você vai colocar um ponto count. Então, aqui ele vai me retornar o número de linhas, né, o número de usuários que contemos. Então, são 8, né, você pode contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, realmente são 8. E quais usuários contém o interesse cadastrado? Né? Quais são os usuários que têm um interesse cadastrado? Você vai ver que são 7, né, que a gente já consegue ver. O único que não tem é o José. Então, o select, né, que é necessário ser feito aqui, é o interesses. E você vai passar aqui a condição exists, né? Cifrão exists, 2 pontos true. Então, apenas os que têm o campo exists vão ser listados aqui. Aliás, apenas os que existem vão ser listados aqui. Por algum motivo ele listou um pouco menos aqui. Mas se eu fizer o find.count aqui, ele vai me voltar... Me voltou 5, interessante. Tinha voltado outro valor anteriormente. Ah, não, tá certo. Exatamente, está certo aqui. Esses 2 últimos não tem. Então, logo são apenas esses 5 aqui. E o select tá certo. Estamos ao vivo aqui. Bom, esses seriam... todo esse vídeo já engloba o que é necessário para o trabalho. Mas eu acho que é necessário também citar aqui o update, né, que são as outras 2 funções, né, aqui eu demonstrei o create e o insert e o select, né, comparado com o SQL, mas também é necessário falar sobre o update e o delete. O update ele pode ser feito através da função update. Então aqui você coloca update. O nome, aqui no caso eu coloquei nome como a condição, nome Thiago, ou seja, aonde o nome for Thiago será mudado, ele será setado para Marcelo. Você vai reparar que o número de matches foi 1 e ele mudou apenas 1. Ou seja, ele pegou o primeiro Thiago que tinha aqui na lista. Né? Nesse caso aqui foi bem sucedido, porque ele fez um set one aqui, mas ele poderia ter feito a mudança desse Thiago também. Ele fez a parada no primeiro aqui, né? Como esse update ele setou apenas 1. Não vou adentrar muito profundamente no update, mas o correto aqui seria se utilizar do ID, que eu tinha citado anteriormente, que ele é criado automaticamente. Então, ao invés de eu me utilizar do nome e ficar pela sorte, né, de que pegue o correto, eu pego o ID do usuário que eu quero aqui. Então, caso eu quisesse mudar, vou utilizar do Marcelo aqui mesmo. Eu copio o ID dele. Opa, Ctrl C, né? Fechei o Mongo. Ctrl L. Use rede social apresentação. Ok. Show collection. Para ter certeza se eu estou no lugar certo. Estou. Deixa eu ver. Certo, correto. Pelo menos eu copiei o ID. E eu venho aqui com a condição do select com o ID. Eu não vou colocar o nome Marcelo, vou colocar um outro nome aqui agora, vou colocar Yuri aqui. E faço aqui o meu update. Ok, ó, número de matches 1,
campos modificados, também, né? Então, se eu fizer o find aqui, db.usuários.find, o que era Marcelo foi mudado para Yuri. Nesse caso aqui, não houve a troca, né, de ambos Thiagos aqui, mas a gente fica pela sorte. E igualmente ao update, se ele for feito de forma errônea, o remove, né, que seria o delete, você pode ter uma catástrofe no seu banco de dados se você não utilizar do método id. Então, esse aqui seria o remove, né, a função remove passando o parâmetro aqui dentro. Ao realizar essa função aqui, eu estou removendo o id do Yuri. Então, quando eu fizer aqui o find, o Yuri já não se encontra mais na tabela. Bom, tentei reduzir ao máximo aí a apresentação falando de forma bem breve, vou fazer poucas edições, talvez nenhuma, tendo em vista que o prazo está bem curto, mas esse é o meu trabalho. Eu agradeço pela visualização desse vídeo, espero ter agregado aí no conhecimento, ter passado bons conhecimentos para você aí. Abraço.